Olá, sejam bem-vindos ao canal Learn BI Academy. Meu nome é Marcelo Poente e nesse vídeo falarei sobre funções de data e hora. Esse é o segundo vídeo da série. Eu, sinceramente, não sei quantos números terão, mas segue vai. Antes de começarmos aqui os exemplos, eu peço a vocês que já se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem as notificações. Após assistir o vídeo, deixe seu comentário. Nos siga em nossas redes sociais. E para ter acesso a essa base que eu estou utilizando aqui, vocês acessem o nosso site. Lá vocês vão encontrar um artigo falando exatamente sobre essas funções, com exemplos também, né? E o arquivo para download. Perfeito? Então, vamos aos exemplos aqui. Nesse segundo vídeo, nós falaremos sobre DateDiff, DateValue e Date, EOMonth e EFRAC. Eu estou procurando, né, nos vídeos agrupar as funções que têm mais afinidade ou que eu consigo aproveitar a resposta de uma no exemplo da outra, para vocês pegarem o jeito de trabalhar com funções. E tenho todo vídeo que falo de data deixado a seguinte mensagem. Data é uma informação um pouco específica, um pouco complicada de trabalhar. Por quê? Porque ela pode ser classificada de três formas completamente diferentes. Uma data pode ser e é uma data, um dado temporal, né, cronológico. Ela pode ser texto, se você optar por colocar janeiro, fevereiro, março, né, por extenso, ou ele pode ser número, se você resolver colocar meses de 1 a 12. Tá? Então, depende de como você quer trabalhar, você tem todas essas opções dentro da informação do tipo data. Existe também a informação do tipo hora, por isso que os vídeos são de data e hora, né? Embora aqui eu vá tratar só de datas, mas todas essas informações cronológicas, você tem essa questão. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu não vou seguir muito a ordem que está aqui, não, tá? Eu vou começar por essa aqui, ó, Date Value, que é a mais simples de todas. Por quê? Ela você só precisa informar uma data para ela no formato texto, quer dizer, uma informação compatível com data, entre aspas. Em linhas gerais, é isso. Tá? Vocês podem observar que eu tenho duas tabelas aqui. Vocês podem parar o vídeo agora, construir essas duas tabelas. Pode ser até que eu só use uma, mas já faz as duas. Deixa um espaço aqui para colocar o cartão. Tá? Voltando para o vídeo, continuamos. Vamos mostrar aqui a tabela para vocês saberem exatamente com o que a gente está trabalhando, né? Eu vou trabalhar basicamente com essas duas colunas, com a data da venda e a data de entrega, ambas classificadas como short date, quer dizer, só dia, mês e ano. Então, vamos lá. A primeira função, como eu falei, date value. Então, nesse caso, eu vou usar uma medida, tá? Eu posso criar medidas selecionando aqui, ó, a aba página inicial, vindo aqui no grupo de cálculos, eu tenho aqui nova medida. Ou em modelagem, onde eu consigo também no grupo de cálculos ter aqui nova medida. Nesses exemplos que nós vamos ver aqui, eu vou usar medidas e colunas. Vou começar pela medida. Então, só que eu particularmente prefiro, ao invés de criar por aqui, até poderia, eu gosto sempre de vir aqui na tabela e selecionar com o botão direito, né? E selecionar aqui, ó, nova medida. Então, ele vai trazer para a gente aqui a barra de fórmulas e pressionando a tecla Ctrl e utilizando a rodana do mouse, eu consigo dar para vocês aqui um zoom. Então, nós vamos utilizar a função dateValue. Olha a sintaxe dela. Ela só pede uma data no formato texto. Então, é só você abrir aspas, colocar uma data, uma informação compatível com data, tá? Eu esqueci de botar. Eu vou botar o nome da função como nome da medida, porque eu acho que fica didaticamente mais fácil vocês entenderem depois do que a gente está falando. Só vou botar em minúsculo e separado, porque aí também não precisa ficar literalmente igualzinho, né? Vamos botar uma diferença aqui só para constar, tá? Então, simples assim, dou Enter aqui, ele cria a medida para mim.
Reparem que eu não tenho nada selecionado em nenhuma das tabelas, né? Eu vou selecionar o cartão, que é onde eu vou colocar o resultado da medida, e vou arrastar a medida para cá, ó, o valor do cartão. Ele está trazendo aqui, né? Eu vou aumentar um pouco só para vocês verem, porque depois eu não vou precisar desse tamanho todo. E eu não vou me preocupar aqui com formatação, tá? Eu estou aplicando funções, simples assim. Então, eu vou esticar esse cartão aqui só para vocês verem que o que que ele faz? Ele traz a hora zerada. Mas eu só informei a data. Então, por isso ele está trazendo a hora zerada. Então, o que que eu vou fazer aqui? A hora me interessa? Não. Então, eu vou selecionar a medida. Ele abre para mim aqui a aba Ferramentas da medida. E aqui em formato, ó, que está no grupo de formatação, eu tenho aqui um drop-down, onde eu posso escolher, ele está no formato General Date, eu vou escolher o Short Date, porque aí eu só pego dia, mês e ano. E aí ele faz o ajuste na informação, e aí eu posso recuar o cartão aqui, ó. Vou só pegar a alça direitinho. Então aqui eu já tenho a informação do jeito que eu quero, tá? Então essa aqui é a função mais tranquila para a gente utilizar. Vou deixar desse tamanho aqui. Bom, agora vamos usar as outras funções. Então, eu vou usar uma tabela para aplicar mais duas e depois a outra tabela para fazer uns cálculos ali, para vocês entenderem exatamente como é que funciona a função. Então, aqui, ó, nós ainda temos a edate e a eamount. Vou utilizar essas duas agora. Então, aqui eu vou construir colunas, tá? Vou criar novas colunas. Botão direito, nova coluna. E aqui nós vamos começar pela edate. Ele pede uma data inicial, então eu vou colocar aqui a data da venda. Então, eu vou colocar o nome da tabela, ele traz a lista para mim, sempre que ele trouxer a lista, você seleciona, porque você evita erros de digitação. Então, eu vou pegar a data da venda, ele pede agora uma vírgula, eu estou colocando a vírgula, e o número de meses que eu quero. Então, eu vou colocar aqui 5 meses. Olha o que que ele vai fazer para mim aqui. Criou a coluna. Agora eu vou selecionar essa primeira tabela aqui e vou adicionar essa coluna. Desculpa, gente, eu não coloquei o nome da função. Então, vamos fazer o seguinte, o nome da medida. Então, eu vou selecionar a medida de novo, vou copiar o nome da função. Então, vou digitar. Edit, tá? Só para ficar didaticamente ali. Então, eu só cliquei aqui na medida novamente e escrevi o nome lá. Senão vai ficar coluna 1 aqui, fica meio estranho, né? Então, ó, eu vou arrastar para cá, para baixo. Aí, como ele está trazendo data, isso aqui é uma data, ó, ele traz para mim a hierarquia, só que eu não quero a hierarquia, eu quero a data seca. Então, eu vou selecionar aqui, né? E vou dizer que eu só quero a data do edate, ó. Então, ele já consegue trazer aqui para mim só a data, comparada com a data da venda, eu pedi 5 meses, então janeiro passou para junho, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês enxergarem melhor o painel, tá? Só para... Eu vou colocar aqui uma exibição ajustando aqui, acho que vai diminuir um pouco de novo, mas mesmo assim ficou melhor. Então, aqui, ó, eu tenho, em relação a essa data de janeiro, eu tenho mais 5 meses. E assim para todos eles. Ó, aqui é março, ele passou para agosto, e assim por diante. Então, ele acrescentou a data que você quis, que você tinha, a sua data inicial,
mais 5 meses para uma nova coluna de data. Então, sempre que você quiser projetar um período, né, você pode criar uma coluna desse jeito. Então, por exemplo, você está, sei lá, construindo alguma coisa. Qual é o tempo de construção? 1 ano, então você coloca ali 12 meses. Tempo de construção. Vai pintar um imóvel. Qual o tempo vai demorar para pintar? 2 meses? Então você coloca 2. E aí você começa a ter uma data de chegada. Quer dizer, você informa uma data de partida, a data que vai começar, e depois projeta a data final. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazer até o seguinte, para ficar mais tranquilo. A gente não vai usar essa data de entrega aqui nessa tabela. Então, eu vou remover essa coluna. Tá? E assim vai ficar mais fácil. Outra coisa, a data ele trouxe, mas a hora está zerada. Então, eu não preciso da hora aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar a medida. Venho aqui em ferramentas da coluna. E agora, eu quero aqui, ó, uma short date também. E aí ele fica, né, só com a data, tá? Se vocês quiserem aumentar um pouco a fonte ainda, eu estou achando que ainda está pequeno, eu venho aqui, ó, na aba geral, aqui em formatar seu visual, né, visual, valores. Ali está 10, ó. Vou botar 12, que eu acho que vai ficar melhor. E já vou fazer nessa aqui também, para não ter que voltar aqui depois. Pronto, resolvido o nosso problema visual aqui. Então, a edate faz isso. Agora, eu também posso fazer numa operação inversa. Por exemplo, vou pegar a mesma data aqui da entrega, tá? Data da venda, melhor dizendo. Então, nova coluna. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Edate, a mesma F-base vendas, data da venda. Só que agora eu vou colocar menos 4. E o nome da nossa medida será edate menos 4 meses. Vai ficar bem didático. E agora eu já posso formatar, antes de colocar lá, ó, já com a medida selecionada aqui, eu venho aqui e já seleciono um sort date, tá vendo? E agora eu pego esse campo e arrasto para cá. A mesma coisa, eu não quero a hierarquia. A hierarquia é quando ele traz ano, trimestre, mês e dia. Eu quero a data especificamente. Tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, o edate que eu preferi colocar. Então, agora, você vai observar o seguinte, que ele vai pegar a sua data de vendas e vai retornar 4 meses. Então, se é janeiro, ele volta para o ano de 2025, vai bater lá em setembro, certo? Porque janeiro, né? Dezembro, novembro, outubro, setembro. 4 meses para trás, tá? Então, eu posso usar dessas duas formas aí. Ou pegando uma data de partida e avançando tantos meses, ou uma data de fim, né? E descobrindo a data de partida, que seria a data retroativa. Bom, agora vamos pegar a outra, que é a month. Vamos pegar aqui e vamos usar essa mesma tabela. Então, uma nova coluna. A month. Uma data e um número de meses. Então, eu vou pegar a nossa data de venda. F base vendas, data da venda. Vírgula. Quantos meses? Vamos colocar 5 meses?
tá? Então, feito isso, dou Enter. E aí eu também, ó, já com a medida selecionada, eu já posso vir aqui, que sempre que eu clicar na medida que for possível formatar, ele já vai abrir aqui para mim, no caso da coluna, porque eu estou aqui na perdão, gente, isso aqui não é a coluna, medida. Isso aqui é uma coluna. Então, sempre que eu criar uma coluna nova, ele vai gerar para mim a aba ferramentas da coluna, que vai me permitir formatar aquela coluna, tá? Então, short date. E aí eu vou selecionar essa primeira tabela aqui e vou colocar aqui o EOMONF. A mesma coisa, eu não quero a hierarquia, eu quero EOMONF. Então, ele traz para mim aqui, ó, o seguinte. Bom, repara aqui, ó, qual é o mês? Janeiro. Quantos meses eu pedi? 5. Só que ele sempre vai levar para o último dia do mês. Tá? Então, ó, aqui era setembro, né? Avancei mais 5 meses, eu vou bater em fevereiro. Fevereiro, qual é o último dia em 2027? 28, tá? Então, o EMANF, ele sempre vai levar você para o final, ou se você fizer assim, ó, nova coluna, EMANF, a data, F base vendas, data da venda, vírgula, menos 4 também, tá? E aqui será romance menos 4. E aqui eu tenho a coluna. Eu já formato também, short date, que a gente preza a hora, como eu já falei, né? E agora acrescento aqui no final, ó. E eu também não quero a hierarquia, então eu só vou selecionar aqui o eu. E agora eu tenho o seguinte: ele volta aos 4 meses, ó, é janeiro. Ele fez o quê? Voltou para setembro, o último dia do mês de setembro. Perfeito? Então, ele sempre vai levar para o último dia do mês. Os meses é que podem ser posteriores à data que você está informando ou anteriores à data que você está informando. E assim, nós temos a aplicação dessas 4 funções aqui. Então, daquelas funções propostas, nós já vimos 5 delas. Vamos agora trabalhar com as outras 2. Vou precisar de espaço aqui, tá? Qualquer coisa eu formato esse cartão depois, mas não precisa. Bom, o que que nos resta aqui, então? Vamos lá. Nós temos a DateDiff e a YearFrac. Então, como é que funciona? Vamos lá. Aqui tem um cálculozinho para fazer. Deixa eu já fazer uma coisa aqui, gente. Deixa eu formatar esse cara. Ó. Eu vou clicar no cartão, vou clicar aqui. Aí nós temos o texto explicativo, o cartão Data Value. Aí o valor dele, eu vou escolher aqui uma função para ele. Eu vou colocar 20, só para que a gente tenha um espaço maior ali, tá? Então, deixa esse cartãozinho bonitinho aqui, que a gente já sabe como ele funciona, e eu vou expandir um pouco mais essa coluna. Para o vídeo, faz o ajuste e voltamos para o vídeo. Então, vamos lá. Date diff. Eu vou pegar a diferença entre essas duas datas. Então, vou criar uma nova coluna. E aí, eu tenho uma date diff. Eu vou escrever aqui assim.
e date diff assim. O que que ele pede? Ele pede a data inicial e uma data final. Então, eu vou pegar aqui, ó, F base vendas, a data da venda. Vou pegar agora a data de entrega, F base, data de entrega. Então, são as duas datas. A diferença entre essas duas datas eu quero em quê? Em dia, hora, minuto, segundo, hora, minuto, meses, quarter, segundos, semanas. Qual é a diferença? Tá? Então eu posso escolher qualquer uma dessas. Eu vou escolher aqui day, tá? Eu quero a diferença em dias. Até porque já fico com gatilho para outra função que nós vamos utilizar. Então, esse cara é um número inteiro, ele é a diferença de dias entre uma data e outra. Então, se eu chegar aqui agora, voltar aqui, né? Selecionar esse camarada e pegar o date diff, colocar aqui, ele vem agrupando, né? O que que ele faz? Ele pega datas ou valores que seriam iguais e soma esses valores. Só que eu não quero que ele some. E, inclusive, ele põe o somatório aqui, ó. Eu não quero que ele some esses valores. Eu quero simplesmente que ele não resuma. Então, não está resumindo. Agora ele tem os valores aqui. Então, ele está me dizendo que entre o dia 1º de janeiro de 2026 até 16 de fevereiro de 2026, se passaram 46 dias, 69 dias e assim por diante. Tá? Bom, eu poderia colocar qualquer uma daquelas diferenças que estão ali, por semanas, aí depende do que eu quero. Tá? Só que aqui nós temos o seguinte, olha só. Eu vou criar uma coluna com o número de dias do ano, tá? Para já pegar outra função. Então, eu vou clicar aqui, ó, uma nova coluna. E vou colocar aqui o seguinte: número, dias, ano. Eu vou colocar que são 365 dias. Estou informando o valor, estou nem fazendo cálculo. E aí, eu vou pegar esse valor, que já está como inteiro, e colocar aqui embaixo. Então, digo que não vou resumir de novo, para ele não botar o total lá embaixo, e nem ficar somando nada. Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho a diferença de dias e tenho o número de dias do ano, tá? Se eu quiser saber a proporcionalidade, né, uma porcentagem que diga qual é o peso de 46 dias em 365 dias, é aquela conta do posto de gasolina para saber se o álcool está valendo a pena ou não. Você pega o valor do álcool, divide pelo valor da gasolina e a porcentagem que der ali, você analisa e vê se vale a pena ou não, se não me engano, 70%, alguma coisa do gênero. Tá? Então, o que que acontece aqui? Olha só. Existe uma função, que é a que a gente vai aplicar agora, coluna nova, né? Uma nova coluna, ifraq, ifraq, e aí ele pede a data inicial, aí eu vou botar f base venda, vírgula, f base entrega, vírgula, e aqui ele pede para que eu informe qual é o padrão que ele precisa que eu coloque aqui. Tá? Eu vou colocar 3 e vou explicar por que eu vou escolher o 3. Vou dar Enter aqui. Essa função, ela tem aqueles valores ali que representam o seguinte, ó. Aquele argumento é o basis, ou base, né? Então, o 0 é para Estados Unidos. Então, seriam 30 dias por 360, que seria 1.
Ou então você tem real barra real. Você tem o real por 360. E você tem o real por 365. Então, se esse cara aqui é o padrão brasileiro, né? Um valor real dividido por 365 dias, tá? O americano já é um pouco diferente, né? Então, o padrão europeu é 30 por 360, tá? Então, por isso é o valor 3, porque esse aqui entende um ano com 365 dias, que é o que a gente pratica aqui no Brasil. Então, quando eu coloco isso aqui e observa, eu pego a medida, melhor, a coluna, né? Que nós criamos, ele fez a coluna, fez, ó, número de dias, EMAF, EDATE, DIF. Acho que ele não fez. Tem que fazer de novo aquele cálculo. Acho que ele botou. Eu não estou achando aqui, não. Dias do ano, quantidade. Ah, tá aqui embaixo, ó. Aqui, deu rolagem aqui. Perdão. Vou apagar esse cara aqui. Ó, eu vou selecionar a tabela e vou colocar esse year frac aqui embaixo, ó. Vou pedir ele para não resumir de novo. Só que aí tem o seguinte, ele está colocando 0,13, 0,19, 0,18, 0,25. Por quê? É uma fração, uma porcentagem. Então, eu vou formatar esse IFRAC aqui para porcentagem. Ele vai criar, ele vai gerar para mim de novo ferramentas de coluna. Aqui em porcentagem, eu clico, ó, e ele coloca a porcentagem. Tá vendo? Então, essa é a porcentagem original. Se eu quisesse fazer isso na mão, eu poderia fazer o seguinte. Uma coluna, porcentagem, dias por ano. Então, aqui, ó, uma coluna. F base vendas. Deixa eu pegar aqui o nome que a gente vai colocar. Date diff. F base, date diff. Que é essa coluna aqui, ó. Tá vendo? E eu vou pegar esse valor aqui por linha e dividir por 360, que é esse cara aqui. Eu até posso dividir também por F base vendas, número de dias no ano. Tá vendo? Estou dividindo essa coluna por essa aqui. Faço isso, dou Enter. O resultado esperado por essa equação é o mesmo de IFA. Ó, número de dias, perdão, porcentagem de dias por ano, ó, aqui. Não resumir. Nós formatamos para porcentagem, correto? Então, aqui a gente formata também, ó. E aí, o esperado é a duplicidade aqui desses valores, tá vendo? Ó? Deu certinho. Então, a IRFRAC faz isso. Ela pega a quantidade de dias que você tem, divide pelo número de dias do ano que você está contemplando e acha o valor que deve ser formatado para porcentagem para você se verificar qual é o peso daquela quantidade de dias naquele ano, naquele dia, naquela quantidade de dias do ano que você está supondo ali. Ok? Gostaram do vídeo? Deixe seu comentário. Baixa, vai lá no site para baixar aqui a base de dados, leia um artigo lá, porque ele está muito interessante. E até o próximo vídeo. Até, pessoal.